a entrevista de hoje é a instituição Mundos de Vida, por conta do Dia Nacional do Pijama, portanto um motivo muito especial. Este é um dia que se celebra no dia 20 de novembro, um dia que também coincide com o dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança. O objetivo é mesmo relembrar a todos que, de facto, todas as crianças têm direito a crescer com uma família. Esta é uma iniciativa e uma marca registada do Mundos de Vida e, por isso mesmo, cá estamos hoje com aqui a Celina Cláudio, que é precisamente a diretora técnica do Serviço da Família, aqui no Mundos de Vida, e começo por agradecer por nos receber aqui no vosso espaço e começo por lhe perguntar o que é que este ano, na edição deste ano do Dia Nacional do Pijama, que atividades é que vão ocorrer, não só aqui no Mundos de Vida, mas em todas as escolas que aderem a esta iniciativa? Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui a falar na missão Pijama e, sobretudo, nas crianças invisíveis que não têm a oportunidade de expressar este desejo de viver em família. Mais um ano, a Mundos de Vida desenvolveu esta atividade para celebrar a Convenção dos Direitos das Crianças e as atividades que propomos para este ano, a partir de uma história que é nossa, escrita por nós, é uma história original. As educadoras, de acordo também com o grupo e a faixa etária que têm na sua sala, poderem trabalhar esta temática dos direitos da criança, em particular do direito de crescer em família, da diversidade das famílias, da necessidade que uma criança tem de receber o afeto e o apoio de uma família e, a partir dessa história que fala até de um juiz, do tribunal, as crianças também poderem perceber que há crianças que vivem outras realidades que não a sua. Nós, desde logo, quando criamos esta iniciativa, optamos por facultar às escolas que se inscrevem um kit que orienta também na dinamização destas atividades. E é muito importante que ao longo do mês, ao longo de ou 3 semanas, conforme a situação, as escolas vivem este dia, contam a história, fazem o reconto com as crianças, fazem a interpretação, portanto, fazem um conjunto de atividades que permite que seja ajustada à faixa etária, então, como referi, das crianças que têm consigo, porque às vezes têm 3 anos, outras vezes já têm 5. Até aos 10 anos, certo? Exatamente, outras vezes estão no primeiro ciclo, podem explorar as atividades de forma diferenciada e é enviado então um kit composto por uma informação aos pais, sobretudo para contextualizar o objetivo desta missão Pijama e o objetivo do crescer em família. Sobretudo estas duas mensagens, para além de serem trabalhadas na escola, com a educadora e com as crianças, é também levada para casa e permite-nos sensibilizar a população. Este ano, o dia mesmo estabelecido é o dia 20 de novembro, que neste caso é um domingo. Quando é que vai ser mesmo feito o marco destas atividades? Porque, tal como explicou, no fundo isto acaba por se prolongar ao longo de cerca de 3 semanas até, mas há algum dia que de facto é especial, que é o dia mesmo do pijama. Nesse dia vai ser celebrado na segunda-feira? Como é que vai funcionar? Sim, uma vez que se trata do fim de semana, avançamos para a segunda-feira, em que aí todas as crianças vão vestidas de pijama, exatamente para criar este burburinho e esta curiosidade. Qual é que é a simbologia do pijama, já agora? Como é que surgiu esta ideia de ser o pijama? Qual é o símbolo? O símbolo é que normalmente o pijama está associado a momentos de carinho, a momentos de conforto, ao beijinho de boa noite, ao afeto. E daí
as crianças, portanto, uma das suas principais necessidades em termos emocionais é exatamente esta questão da compreensão, do afeto, da segurança e por isso daí pijama. Pijama é igual a conforto, aconchego, a casa, a família. E então, nesse dia, as crianças vêm vestidas, as crianças que aderem. Já agora, mais ou menos quantas escolas é que se juntaram a esta iniciativa? Nós temos cerca de 330 mil crianças, são 3.500 escolas que se inscreveram. Isso é ótimo, são ótimos números. Cada vez tem crescido mais a adesão a esta iniciativa? Sim, vai acabando por passar a palavra também, porque o lado pedagógico e educativo que esta iniciativa tem, para além deste lado também solidário da causa e das crianças poderem perceber que estão a ajudar outras crianças, ainda que indiretamente, porque sobretudo o objetivo e o que a atividade permite é que ao eles irem de pijama no dia 20, os avós, os amigos perguntem porquê. E então se fala no direito de crescer em família. Também desenvolve este espírito mais pedagógico, de poderem, a partir de uma história e de uma causa, trabalharem uma série de aspectos pedagógicos. Depois, uma atividade muito interessante que nós também proporcionamos está relacionada com uma música e com uma dança. Portanto, o nosso padrinho é o Cifrão e, portanto, a coreografia é dele. Este ano a música é do Escalema e esta música permite também às crianças ensaiarem, dançarem ao som de uma nova... porque a música... É todos os anos diferente? Diferente, exatamente, com uma coreografia também sempre em torno da questão do pijama, sempre? Exatamente, portanto a letra é adaptada, portanto a música mantém-se, mas a letra é adaptada ao pijama, à causa, ao direito de viver em família e para além de fazerem atividades como um pequeno almoço em família, por exemplo, essa é uma das atividades que vamos fazer aqui na nossa creche e na nossa escola, em que as crianças, ao serem trazidas pelos pais, eles tomam o pequeno almoço connosco, portanto, mais um momento de fortalecer estes laços, quer da família, quer também da relação e da proximidade com a escola. Temos depois o momento da sesta, que também é diferente. Temos a coreografia e a apresentação desta dança, que os anima muito. Portanto, fazemos assim um conjunto de atividades diferentes em nome do direito de crescer em família. É fácil conseguir que os artistas trabalhem convosco nesta causa? Eles mostram-se disponíveis? É uma tarefa fácil? Sim, curiosamente temos tido bastante adesão, porque quando explicamos o significado da missão Pijama e a necessidade de aumentarmos o número de famílias de acolhimento em Portugal e do direito de crescer em família, facilmente os artistas se revêem e percebem que faz sentido falar no acolhimento familiar e, portanto, colaboram, aderem e colaboram connosco de uma forma muito voluntariosa e muito entusiasta também. Ainda bem, é de facto uma causa que é quase impossível não percebermos que é urgente falar desta temática. E tal como disse, uma das soluções para conseguir que todas as crianças cresçam em família é mesmo o programa das famílias de acolhimento. Vamos falar um bocadinho agora sobre isso, que também presumo que seja a sua área, não é? De trabalho diário. E acho que aqui a primeira coisa que importa esclarecer é qual é que é a diferença entre sermos uma família de acolhimento e adotarmos uma criança. E porque é que não é uma escolha nossa, ou seja, quem quer ajudar não decide se quer ser família de acolhimento ou se quer adotar. Depende da condição da própria criança. Quais são os critérios? Como é que isso funciona? A Mundos de Vida, desde 2006, portanto há cerca de 15 anos, que implementou o Serviço de Acolhimento Familiar.
que tem como objetivo encontrar famílias que estão disponíveis para acolher uma criança, formá-las, prepará-las e capacitá-las para este projeto. Portanto, o acolhimento familiar visa integrar uma criança no seio de uma família em que ela possa viver o tempo que a sua família de origem necessita para se reorganizar e para reunir as condições para que ela regresse. Portanto, o acolhimento familiar é temporário, pretende-se que a criança regresse à sua família natural e, enquanto isso, temos uma família que a acolhe em casa e que cuida dela, digamos, quase como se de um filho se tratasse. É esse mesmo o objetivo, é que a criança sinta que está na sua casa. E, portanto, fizemos um forte investimento na formação e na capacitação destas famílias para estarem preparadas para um projeto que tem uma temporalidade específica. Ou seja, depende de criança para criança? Exatamente, okay. Que depende de criança para criança, depende de caso para caso. A criança pode viver naquela família durante 6 meses ou até 6 anos, não é? Obviamente que se pretende e que a nível técnico, não é, que seja trabalhado, que haja um plano de intervenção para que o projeto de vida da criança se realize no maior ou no menor curto espaço de tempo. Portanto, quanto mais depressa a família de origem estiver preparada para receber a criança, também melhor. Mas durante esse período a criança visita a família natural, a família biológica? Não? Sim, okay. Sim. Portanto, outra condição e outro requisito do acolhimento familiar, e que as famílias de acolhimento também têm conhecimento e estão disponíveis, é exatamente a manutenção de contactos entre a criança e os seus pais ou familiares próximos ou avós. Isto porque, como há a perspectiva de regresso, para não quebrar os laços, portanto, há estes contactos. Que também têm diferentes modalidades. Pode ser uma vez, pode ser na Mundos de Vida, pode ser na ida à casa, passar um dia. Okay. Portanto, isto depois vai evoluindo e é de acordo com cada situação. Porém, temos algumas crianças que, ao fim de algum tempo, se percebe que não há condições para regressar a casa. A quem é que cabe essa avaliação? É ao Tribunal ou às CPCJs, portanto, às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, que acompanham a situação e que determinam se a criança vai para a adoção, vai para os seus pais ou para outro familiar, ou às vezes acontecem outras situações, dependendo da idade, e nomeadamente em crianças um bocadinho mais velhas, com 14, 15 anos, em que já não é possível a adoção, permanecerem na família de acolhimento. Portanto, há também essa possibilidade em que aí a família já tem, digamos, um papel de trabalhar a criança para a autonomia de vida. Quando o tribunal entende que a criança vai para a adoção, então aí, digamos, entra uma equipa da Segurança Social que tem essa competência e que identifica e escolhe a família adotiva e então a criança depois transita para a família adotiva. Às vezes, e para quem nos vê ou nos ouve, pode perceber, mas a família teve durante 2 anos com aquela criança e depois vem a despedida, como é que é? Ou então, mas a família, ou eu até gostava de ser família de acolhimento, mas depois vou-me apegar à criança. É bom que se apegue, não é? Isto pode parecer um contrassenso, mas é bom que goste da criança e que a criança se sinta amada, porque só assim, só desta forma, a criança se sente segura e também depois consegue, digamos, fazer a passagem para outra família e perceber. Eu durante 2 anos estive com adultos que gostaram de mim, que me fizeram sentir importante, que acreditavam em mim,
portanto, se eles me estão a dizer para eu ir para esta família, é porque vai ser bom para mim, não é? Isto numa linguagem simples, mas é exatamente na cabecinha da criança, é um bocadinho isto que se passa. E a criança tem algum voto na matéria, por assim dizer, ou seja, se de facto a criança se identificar por completo na família de acolhimento, na decisão da evolução da criança e de se de facto está em condições para voltar à família biológica, a vontade da criança aqui também pesa na decisão das entidades competentes? A criança é sempre ouvida. Depois a decisão também depende em função da sua idade e da sua maturidade, não é? Quando dizemos que é ouvida é porque a opinião da criança nos ajuda também a melhorar este mecanismo de transição. Pois. Porque quando há uma transição, seja para uma família adotiva, seja para a sua família natural, há uma preparação. Portanto, isto não é feito repentinamente. Tentamos transmitir à família e à criança que este momento de separação, este momento de despedida é vivido de forma natural. E todos participam no momento e neste planeamento da transição, para que realmente também a situação seja mais fácil. E cada um participa à medida da sua maturidade, e neste caso as crianças, da sua maturidade e da sua idade. Com crianças mais pequeninas, com 3, 4, 5 anos, é feito um trabalho mais lúdico, não é? Mais simbólico, recorrendo a histórias, por exemplo, para trabalhar esta transição. Se estivermos a falar de crianças com 8, 9, 10 anos, já usamos outras estratégias. A partir dos 14, 15 anos, portanto em idades mais velhas, normalmente o projeto de vida de adoção já não é tão comum. Em termos legais, até só é possível até aos 15 anos. Mas se estamos a trabalhar então a transição para a família de origem, a família também é ouvida, a criança, e portanto tudo isto há uma participação muito direta para facilitar também o processo. No momento, portanto, assumindo que de facto estão reunidas as condições para que a criança regresse à sua família biológica, depois desse regresso, depois dessa transição que acabou de explicar, a família de acolhimento tem algum direito no sentido de, por exemplo, visitar a criança, ou seja, no fundo, uma troca, por assim dizer, de visitar a criança, de alguma forma continuar a participar na vida da criança, ou isso depois vai depender da decisão da família biológica? Sim, portanto, não. Direito escrito na lei, digamos assim, plasmado na lei, não está, mas a lei até coloca a questão pelo contrário como, digamos, quase um dever dessa participação. Mas sobretudo o que acontece na maior parte das vezes é que se cria uma boa relação entre a família de origem e a família de acolhimento e naturalmente esses contactos, esse vínculo mantém-se, porque, e sobretudo neste momento de transição, há vários contactos em que ambas as famílias estão juntas, há encontros, há partilha de informação, a família biológica pode também até acompanhar às consultas, por exemplo, para depois ser apresentada como futuramente a pessoa que vai acompanhar a criança. Portanto, esta relação de cordialidade e de empatia surge muito naturalmente e os contactos acontecem, claro que depois dependendo de situação para situação ou às vezes até da distância, acontecem como na nossa rede de família. Sim. Há momentos em que estamos mais próximos e há mais contactos e depois tornam-se um bocadinho mais esporádicos em festas de anos, em momentos festivos, em pausas letivas. Portanto, é muito frequente as famílias convidarem para os aniversários, para passar um fim de semana prolongado em casa. Fica muitas das vezes este vínculo. Então, em situações em que as crianças são mais velhas,
esta proximidade e este apoio é ainda maior. Temos, por exemplo, uma situação curiosa de uma história de um jovem que com 18 anos resolveu sair da família de acolhimento e autonomizar-se e mais tarde teve 2 ou 3 anos mantendo um contacto até mais esporádico, mas ao fim de 2 anos pediu à família de acolhimento que lhe alugasse um quarto em casa, porque a família tinha essa disponibilidade em termos de casa, pediu para lhe alugar um quarto porque ficava mais perto do local de emprego e facilitava e, portanto, esteve ali mais ou menos 2 anos em que os contactos eram menos regulares. Sim. E depois passou a viver lá. Portanto, há vários benefícios do acolhimento familiar, mas grande parte das vezes, e sobretudo nos jovens, nas crianças mais velhas, a família de acolhimento acaba por funcionar aqui como um suporte para a criança que ou em alojamento, como esta situação, ou encontra ou ajuda a encontrar um emprego. Outras vezes é fiador na compra do primeiro carro, é quem ajuda a escolher, lá está o modelo do carro. Tivemos um jovem que queria comprar um carro e já estava a viver com o pai, mas foi portanto, o senhor da família de acolhimento que o ajudou a escolher o modelo, a escolher a marca, a ver os consumos, foi com ele aos stands. Portanto, é aqui mais um apoio para a criança, sobretudo quando se é jovem, quando depois se começa a enfrentar assim o mercado de trabalho. É diferente ter esse suporte. As famílias de acolhimento têm algum tipo de apoio a nível financeiro por serem famílias de acolhimento? Porque presumo que durante o período em que as crianças estão com essas famílias, todas as suas despesas recaem sobre a família de acolhimento. É como se fosse um filho mesmo durante aquele período. Existe algum apoio para quem quer ser família de acolhimento? Sim, felizmente existe, porque é exatamente isso. Quando a criança integra portanto, a casa da família, todas as responsabilidades ficam ao cargo da família de acolhimento. Em 2019 o valor foi atualizado, já é um valor mais simpático, porque até aí, e também era uma situação que não facilitava a vida às famílias de acolhimento, porque não só a questão do apoio, o valor era muito baixo, mas estava associada à emissão de recibos verdes, portanto as famílias tinham que se coletar, as famílias... E agora é mais facilitado? Exatamente, sim. Qual é que é o valor? Neste momento falamos de 500 euros, 550 euros, e já é possível às famílias de acolhimento integrarem a criança no IRS como dependente, porque até à data não era, e portanto todas as despesas com a criança não entravam nas despesas da família, nem a criança contava como mais um dependente, e efetivamente as crianças têm despesas, e muitas destas crianças que têm vários problemas de saúde ou atrasos de desenvolvimento necessitam de vários apoios, nomeadamente terapia da fala, terapia ocupacional, apoios até ao nível portanto, escolar e educativo, problemas de saúde, portanto, todas estas despesas recaem sobre a família de acolhimento e neste momento têm esse apoio, para além de beneficiarem do apoio técnico permanente por parte da equipa da Mundos de Vida, que está sempre disponível para apoiar na orientação, no aconselhamento, na gestão das situações, para ajudar a que tudo corra bem. Sim. Então vamos agora perceber como é que podemos iniciar este processo. Quem quer ser família de acolhimento, o que é que deve fazer? Qual é que é o primeiro passo a tomar?
é contactar-nos, é ligar-nos ou enviar-nos um e-mail a manifestar o interesse em ser família de acolhimento. Pode ser um casal ou pode ser também uma pessoa singular. A legislação prevê ambas as situações. Depois do contacto, realizamos uma sessão informativa que tem como objetivo esclarecer quer os objetivos do programa, principalmente perceber a questão da duração do projeto, os objetivos que tem, como há pouco falamos, o que é isto de ser família de acolhimento, o papel da família de acolhimento, assim como os requisitos de candidatura, ou seja... Há uma avaliação à própria família. Exatamente. Se a família desejar avançar no processo, então formaliza, digamos assim, a candidatura e inicia-se um conjunto de entrevistas e de formação que permite à equipa técnica conhecer a família também ir tomando contacto com o que é o acolhimento familiar, os desafios que são propostos, as características das crianças que são que irão ser integradas na sua casa e estar mais bem preparada para depois acolher, porque obviamente uma nova criança na família, qualquer que seja a idade, qualquer que sejam as características, vai sempre criar alterações, não é? Claro. É importante que este projeto tenha a aceitação de toda a família, de todo o agregado familiar, quer do pai e da mãe, digamos assim, que normalmente são os adultos que tomam o primeiro passo, mas também que os filhos sejam envolvidos, e também nós fazemos um trabalho de esclarecimento e de preparação dos filhos, porque eles vão ser aqui também um modelo para as crianças que vão receber. E depois, por outro lado, também têm que ser apoiados porque o seu espaço também vai ser partilhado. Sim, é verdade. Vai ser uma mudança no dia-a-dia deles. Para terminar, só perguntar-lhe qual é que é o estado em Portugal neste momento das crianças que estão em situação de poderem ser acolhidas por uma família. Quantas crianças temos aqui no Mundos de Vida nessa situação? Quantas crianças temos em Portugal? A situação tem melhorado? É sempre uma situação que se mantém um pouco semelhante ao longo dos anos, ou vemos melhorias e vemos que se calhar temos diminuído o número de crianças que se sujeitam, no fundo, a esta situação? A situação em Portugal é das piores a nível da Europa e até mundial, mas pronto, circunscrevendo aqui à situação europeia, Portugal está mesmo na cauda da Europa em termos do desenvolvimento do acolhimento familiar. Em Portugal temos cerca de 6.000 crianças em situação de risco, portanto que são acompanhadas, institucionalizadas, e apenas 3% de crianças vivem em família, as restantes vivem em centros de acolhimento. Há 30 anos que esta medida do acolhimento familiar noutros países teve um grande impulso por parte dos governos, porque está testado, está cientificamente provado de que o ambiente mais favorável para o desenvolvimento de uma criança é o ambiente familiar e não os centros de acolhimento, porque são locais onde as rotinas, os cuidados são prestados por um conjunto de pessoas, e nós, enquanto seres humanos, para que a nível emocional é muito importante que nós tenhamos 2 ou 3 pessoas de referência, portanto o pai, a mãe, ou o pai, mãe e a avó, mas um número reduzido de pessoas com quem temos uma vinculação segura, e isso ajuda-nos ao nosso equilíbrio emocional. Felizmente,
Este ano, e aliás aconteceu na semana passada, o primeiro encontro nacional de acolhimento familiar promovido pela Segurança Social, portanto pelos Serviços Centrais da Segurança Social. Estamos agora a dar o primeiro impulso efetivo para relançar o acolhimento familiar em Portugal. Até há cerca de 3 anos, a Mundos de Vida era a única instituição em Portugal a ter famílias de acolhimento, a formar e a acompanhar famílias de acolhimento. Há cerca de 3, 4 anos surgiu também a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, com o mesmo programa, e neste momento foram identificadas mais 14 instituições que a nível nacional vão desenvolver este programa. Portanto, vamos lentamente em todo o território português termos mais possibilidades das famílias se constituírem como famílias de acolhimento e também das crianças poderem ser colocadas em famílias, porque neste momento não tínhamos poucas famílias, porque apenas a Mundos de Vida, e como referi recentemente, a Santa Casa de Lisboa tinha este projeto. Portanto, os juízes e as comissões, por muito que quisessem colocar e decidir pela colocação em família de acolhimento, não havia uma bolsa de famílias. Portanto, espero que agora, nos próximos tempos, a realidade possa ser diferente e Portugal sair da cauda, sair da Liga dos Últimos, que é onde estamos neste momento, e possa realmente ir subindo patamares e mais crianças poderem ter o direito a crescer numa família. Obrigada, Celina. Acho que foi uma conversa aqui muito esclarecedora para percebermos como é que todos aqueles que querem de facto contribuir o podem fazer, que vantagens é que terão, o que é que podem esperar do futuro, mas sem dúvida nenhuma que, independentemente de cada caso, estão a ajudar, estão a contribuir para esta causa que celebra aqui o Dia Nacional do Pijama, que é mesmo que de todas as crianças têm o direito de crescer em família. Como disse a Celina, está comprovado que é o melhor ambiente para que as crianças se possam desenvolver da melhor maneira e possam no futuro também ter uma vida melhor. Foi sem dúvida então aqui uma conversa que nos deixou tudo claro, e não esquecer então que dia 20 de novembro se celebra o Dia Nacional do Pijama, mas esta é uma causa que deve ser lembrada em vários momentos do ano, mas é bom que haja esta sensibilização ainda por cima por parte dos mais novos. Acompanhe a emissão linear da Fama TV em famatv.pt ou então na sua Smart TV, onde pode instalar a aplicação para acompanhar todas as nossas entrevistas, reportagens e programas que vamos fazendo.